Mas você está falando especificamente de um período de ditadura militar. Da democracia, e quanto que foi o pontapé inicial para isso? Então, é o seguinte, nós começamos a jogar, né? Começamos a votar se a gente ia um dia antes, no dia, se ia... Durante muito tempo, o futebol brasileiro foi vendido como um lugar neutro, um espaço de fuga, um território onde a política não entrava. Mas essa história nunca foi verdadeira. No início da década de 80, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar, e um clube ousou desafiar essa lógica, não com armas, mas com votos. O nome do clube? Corinthians. E todo esse movimento você deve bem conhecer, a democracia corintiana. Vocês não podem colocar democracia na camisa porque a palavra é proibida. Então nós vamos jogar com a camisa da democracia. Nos primeiros anos da década de 80, o Brasil ainda vivia sob uma ditadura militar que já durava quase 20 anos. Embora o regime desse sinais de desgaste, a repressão, a censura e o medo continuavam presentes no cotidiano. A população não podia escolher diretamente o presidente da República. Greves eram reprimidas e qualquer manifestação política pública carregava riscos reais. Nesse contexto, o futebol ocupava um papel ambíguo. Ao mesmo tempo que era uma das poucas paixões verdadeiramente nacionais, também era usado historicamente como ferramenta de distração, um espaço onde se esperava que a política não entrasse. Um dos maiores exemplos, você deve bem conhecer, foi o título da Copa de 70, o Tri do Brasil, que forçou uma ideia da nação estabilizada e que prosperava com as ideias ditatoriais. O que ninguém esperava era que justamente dentro de um clube de futebol surgiria uma das experiências mais democráticas e simbólicas daquele período. O Corinthians chegava no início dos anos 80 atravessando uma fase conturbada. O clube acumulava problemas administrativos, trocava treinador com frequência e mantinha uma estrutura de poder extremamente centralizada, como era comum no futebol naquela época. Os jogadores tinham pouca voz dentro do clube e os outros funcionários muito menos. As decisões vinham de cima para baixo, e é claro que esse ambiente refletia de forma menor o que acontecia na realidade brasileira. Só que essa lógica começou a mudar em 1981, quando Adilson Monteiro Alves, um sociólogo, assumiu a direção de futebol do clube. Diferentemente dos cartolas tradicionais, Adilson acreditava que a participação coletiva poderia melhorar não só o ambiente interno, mas também o rendimento em campo. A ideia dele era simples, mas querendo ou não, revolucionária para a realidade brasileira. Para ele, todas as decisões seriam resolvidas através do voto. A proposta ganhou força porque encontrou um elenco disposto a assumir esse protagonismo. Juntos, eles ajudaram a transformar uma ideia administrativa em um movimento com um significado social. A democracia corintiana era realizada de forma prática e cotidianamente. Tudo dentro do clube era decidido através de acompanhamento, de grupos e de votação, principalmente. Cada pessoa envolvida no departamento de futebol tinha direito ao voto, desde o jogador mais badalado até o funcionário com menos prestígio. Perceba, não importava o salário, status, a fama, todo mundo ali tinha o mesmo peso no voto. Enquanto o Brasil não podia votar para presidente, o Corinthians ia na contramão fazendo isso. Com o tempo, o movimento ultrapassou os muros do Parque São Jorge. Em 1984, o país vivia o auge da campanha das diretas já, que pedia as eleições diretas para presidente. Milhões de brasileiros foram às ruas, mas o Congresso, pressionado pelos militares, caminhava para rejeitar a emenda que permitiria o voto popular. Foi nesse momento que o Corinthians decidiu se posicionar de forma explícita. Os jogadores entraram em campo com faixas e mensagens pedindo eleições diretas, em jogos transmitidos para todo o país. Não era um protesto isolado de torcida ou de um atleta específico. Era o clube institucionalmente usando sua visibilidade para defender uma causa política. Em um período que empresas, artistas e instituições evitavam qualquer posicionamento por medo, um time de futebol assumiu o risco. Sócrates acabou se tornando o rosto mais visível dessa postura. Ele era médico, craque de bola e muito engajado em assuntos políticos. Além de tudo, entendia o papel do esporte mais popular do mundo nas discussões públicas. Além dele, outros nomes eram de destaque pela luta. Por exemplo, Casagrande, um jovem bem alinhado com a população brasileira, alternativo e fã de rock, algo incomum naquela época.
muitos jovens acabavam se vendo nele. Vladimir era um jogador consolidado, negro e que lutava pelas causas que julgava necessárias. Zenon e Birubiru também foram nomes presentes nessa luta. O movimento encabeçado por esses atletas não se resumia somente a ir nos jogos com a camisa pedindo diretas já, também era feito nas discussões, nas entrevistas e através da influência. Os episódios de perseguição também não assustavam e nem limitavam a ação desses jogadores, porque é claro que existiram. O caso mais famoso foi a então prisão de Casagrande, mesmo segundo ele não tendo feito nada. Armação, independentemente da droga, foi uma armação porque a ideia era desmoralizar a democracia corintiana. E o alvo mais fácil e também, naquele momento, mais perigoso, na visão deles, era eu, por causa da idade, por causa do comportamento, e passou a rota, uma rota oficial, sabe, pneu grandão, passou, beleza. Cara, de repente, subiu na nossa frente, assim, vai lá, mão pra cabeça, aquele puta escândalo do cacete, como se a gente fosse bandido, como se a gente tivesse num movimento... Conspirando. Um movimento estranho. Cara, a gente tava parado na porta. Em um dos episódios mais emblemáticos, Sócrates disse que deixaria o Brasil para ir para a Itália caso a emenda das diretas não fosse aprovada. A fala misturava essa pressão política e frustração pessoal da época, refletindo o sentimento de uma geração que via a transição democrática ser adiada. A emenda acabou realmente sendo derrotada, e pouco tempo depois, Sócrates deixou o Corinthians. Sua saída simbolizou também o enfraquecimento da democracia corintiana, que passou a sofrer pressões internas, externas e políticas. O movimento não acabou assim de forma repentina, ele foi sendo sufocado. As mudanças na diretoria, a saída de lideranças e o contexto político em transformação contribuíram para o seu fim. Ainda assim, o impacto da democracia corintiana foi muito maior que os seus resultados esportivos. Ela não derrubou a ditadura, não resolveu os problemas estruturais do futebol e da sociedade brasileira e nem se manteve por muito tempo, mas deixou um legado poderoso. Mostrou que o futebol é um espaço político, queira você ou não. Que jogadores não são apenas peças de um espetáculo, mas trabalhadores com voz. E até dentro de um estádio é possível experimentar, ensinar e aprender sobre a democracia. A democracia corintiana, como apontam os especialistas, não foi perfeita e nem pretendia ser. Ela foi um reflexo do seu tempo, com contradições e acertos. Mas em um país acostumado a decidir tudo de cima para baixo, ela ousou inverter a lógica. Enquanto o Brasil não podia escolher o seu presidente, o Corinthians escolheu votar. E ao fazer isso, ela provou que a democracia pode surgir de onde você menos espera, inclusive dentro de um vestiário de futebol. Em 1985, enfim, a ditadura chegou ao fim no Brasil e a democracia estava reestabelecida em território nacional.